Oi, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao Família EBD, o canal que traz para você subsídios da Escola Bíblica Dominical no currículo de adultos da CPAD. O meu nome é Helena Murilo, eu sou professora de Escola Bíblica Dominical e se de alguma maneira você sentir que esse conteúdo abençoou a sua vida, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser abençoadas através desse trabalho. A lição dessa semana que nós vamos estudar é a lição de número 2, onde nós estudaremos sobre quem era Jó. Nós nos aprofundaremos, vamos mergulhar na vida desse homem que é um exemplo de fé, amados por uns, questionados por outros, mas teve ele o seu caráter atestado pelo próprio Deus. O próprio Senhor Todo-Poderoso atestou sobre a integridade do caráter de Jó. A capa da nossa revista está aí, frisando que todas as imagens aqui publicadas são imagens da nossa revista da CPAD, com os direitos autorais lá da CPAD, né? A capa da nossa revista traz a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós vemos nessa arte aqui da nossa capa o próprio Jó colocado ali, jogado ali, e os amigos com aquela cara de compaixão, né? Aquele semblante que ainda havia piedade na alma, no coração deles, né? Eles ainda não tinham começado a julgar Jó nesse momento, é o que parece, pelo menos nessa arte. Parece que foi isso que o artista quis colocar ali. Naquele momento que eles chegam para visitar o amigo, quando eles têm notícia de tudo que Jó estava sofrendo, eles chegam e ficam incrédulos diante de Jó, quando eles veem que a situação ainda era pior do que aquilo que eles imaginavam. E eles ficam 7 dias e 7 noites sem nada falar, de tamanha perplexidade diante do que eles estavam vendo que tinha ocorrido ali na vida de Jó. Então, parece que essa arte retrata exatamente esse momento onde havia ainda compaixão no coração dos amigos de Jó. A nossa lição de número 2, né? A nossa revista está com a data desatualizada aí, devido à pandemia de Covid-19. A CPAD soltou essa lição que seria para o 3º trimestre do ano de 2020. A CPAD trouxe agora, no 4º trimestre, mas era um material que já estava pronto, né? Já estava a caminho. Então, ele saiu com a data que está desatualizada, mas esse 12 de julho aí corresponde ao domingo próximo, dia 11 de outubro de 2020, a nossa segunda lição do trimestre. O texto áureo está em Jó, capítulo 1, versículo 1, que vai falar que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A nossa verdade prática vai dizer que quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Isso vem confirmar a nossa leitura diária, o nosso momento devocional das manhãs, né? Lá no sábado, que está baseado em Jó, no capítulo 1, versículo 8, que diz que um homem de caráter irrepreensível, testemunhado pelo próprio Deus, este era Jó, o próprio Deus testemunhou a respeito, acerca da integridade de seu caráter. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 até o 5. Não faremos aqui a leitura desses versículos, porque não é esta a proposta do canal. O canal não propõe, Família EBD não está aqui para fazer leitura de maneira integral, em sua integralidade, das revistas, das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para fazer comentários sobre os tópicos dessas lições, trazendo um olhar diferente, um olhar feminino, um olhar diferenciado para aquilo que o nosso comentarista coloca aqui em nossas lições. Se isso
abençoar a sua vida, como eu já disse, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal para ajudar família EBD e abençoar também a sua vida. O objetivo geral da nossa lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Eu achei interessante essa colocação do nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, quando ele diz que diferente dos demais, né? Não entendi exatamente o que ele quis dizer com isso, diferente dos demais, não sei se ele quis dizer diferente dos demais homens ricos. Jó tinha um caráter íntegro, eu creio que não seja isso, porque não é realidade que todo homem rico tenha desvio de caráter, né? É comum a gente ver todos os dias nas mídias aí, né? Nas mídias escritas, nas mídias faladas, nas imagens de TV, nos jornais, tantos empresários sendo acusados aí de corrupção passiva, corrupção ativa, sonegação fiscal, né, de desvios de caráter, de toda maneira a gente vê acontecendo, às vezes até roubo mesmo, né? A gente vê isso muito na mídia, infelizmente, e nós vemos, mas nós sabemos que existem também homens ricos e íntegros, de caráter também íntegro como Jó foi, e isso não então colocar aqui, demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Eu não sei quem são esses demais. Se o nosso comentarista estava se referindo aos amigos de Jó, se ele estava se referindo apenas aos homens ricos que são corruptos, que têm desvio de caráter, mas o que importa aqui é que nós vamos estudar e entender sobre o caráter de Jó. Aqueles que têm desvio de caráter, que têm caráter fraco, caráter torto, né? Com curvatura, nós vamos entender que Jó tinha um caráter reto, era um homem que andava na retidão. Então, aqueles que não são, que não têm essa personalidade de Jó, essas características que Jó tem, eles não vão fazer parte do estudo que nós faremos nessa lição. Os objetivos específicos dessa lição, no tópico 1, é mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. No tópico 2, nós precisamos citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. No tópico 3, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Eu achei muito interessante essa colocação do nosso comentarista aqui, porque na atualidade nós vemos muitos coaches seculares, né, do mundo secular, orientando, né, os seus liderados ali a procurar um personagem, procurar alguém, um artista, uma pessoa famosa, bem-sucedida e próspera, para modelar. E nós, os crentes, também temos que fazer o mesmo. Mas nós não precisamos buscar no mundo secular alguém para modelar. Primeiro que nós temos, sobretudo nós, professores de escola dominical, já temos o nosso maior modelo, que é Cristo, a quem nós devemos copiar, imitar, como Paulo disse, né? Que sejamos imitadores de Cristo, podemos imitar Paulo, que imitava Cristo, podemos imitar o próprio Cristo. E aqui, nesse caso, no estudo dessa lição, podemos imitar Jó, né? Então, ele deve ser modelo, podemos modelar Jó, ou seja, ter comportamento parecido com Jó, um caráter íntegro, irrepreensível, irretocável, reto, uma vida consagrada diante de Deus, e assim como Jó, também jamais blasfemar contra o nosso Deus. O comentarista pastor José Gonçalves já inicia no seu momento de interação com o professor, naquele cantinho da nossa revista, né, interagindo com o professor, a primeira frase que ele coloca ali é a seguinte pergunta: é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? A gente, mesmo antes de ler essa lição, a gente já pode responder que sim, é possível sim ser próspero e ter um caráter íntegro e piedoso, porque Jó assim o era. Esse era Jó. Então, nós podemos dizer que sim, é possível. Existe correlação entre riqueza, prosperidade e vida santa? Nem sempre. Nem sempre aquele que é próspero, né,
A sua prosperidade está relacionada com vida santa. Existem homens ímpios que prosperam, existem homens santos que vivem na miséria. Então, não existe uma correlação entre riqueza, prosperidade e vida santa. É possível existir homens ricos, santos, homens ricos de caráter falho, homens pobres, santos, e homens pobres com deficiência de caráter, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Aquilo que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 10. Não. Sim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. Apenas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro, na atualidade, no mundo em que vivemos, ele é necessário para tudo. Hoje eu acho praticamente impossível, não consigo conceber uma pessoa conseguir viver, um adulto conseguir viver sem dinheiro. Porque a gente precisa de dinheiro para tudo. Para gravar essa aula, eu necessito ter um aparelho, ter uma câmera, ter um lugar para sentar, um ambiente para estar. Eu necessito ter livros para estudar, né? Ter material que me dê subsídios. Eu necessito ter acesso à internet. Isso tudo demanda dinheiro, isso tudo demanda investimento financeiro. Então, é impossível. O dinheiro, ele nos traz muitas alegrias, né? O dinheiro, ele nos proporciona muitas coisas boas. Se hoje eu estou aqui gravando essa aula, tem dinheiro, tem investimento financeiro envolvido aqui. E a gente precisa de dinheiro a tudo, até para nos locomover, até para ir para a nossa igreja, para ir para um culto, para ir adorar a Deus, participar de um congresso de escola bíblica dominical. Precisamos de dinheiro para tudo. Mas não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor a ele, sim, porque nós não podemos servir a dois senhores. Se formos servir a Deus e a Mamon, certamente aborreceremos um em favor do outro, ou favoreceremos um em detrimento do outro, e nenhum dos dois senhores ficarão satisfeitos conosco ali, né? Então, escolheremos servir ao nosso Deus e depositar, fazer depósito, fazer as nossas construções no céu, depositar o nosso tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Porque a palavra do Senhor vai dizer que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. O nosso coração está em Cristo Jesus. Por isso, o nosso tesouro maior é Cristo Jesus, não é o dinheiro. Por isso, em nossas vidas, a raiz, nós não temos essa raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, porque o nosso maior amor está no nosso Deus. O tópico 1 vai trazer aqui para nós a biografia de Jó, que na verdade não existe. O próprio comentarista vai dizer, né, ali que no livro de Jó, o escritor ali não mencionou, não colocou a biografia de Jó, mas a partir dos traços que ele colocou do perfil de Jó, nos forneceu um arcabouço para construirmos um esboço daquele que foi considerado o homem que é um gigante da fé. E nós, a partir do estudo desse perfil, né, desses pequenos traços colocados ali do perfil de Jó, nós poderemos montar o quebra-cabeça e ter aí um esboço de quem foi Jó, de como ele era, do que ele sentia, como ele se comportava, como ele vivia, o ambiente ali onde ele estava inserido, né? Comportamento familiar de Jó, o caráter dele, e é o que nós vamos nos aprofundar, no que vamos aprofundar nessa lição. O caráter de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó tinha um caráter irretocável. Eu procurei aqui o significado de algumas dessas palavras para que nós possamos entender exatamente quem foi esse homem, né? Qual que era a conduta de Jó. Irretocável está relacionado com aquilo que não exige retoque, não requer retoque, já está acabado, já está perfeito, está pronto, terminado, terminou de construir, não precisa retocar. Assim era o caráter de Jó. Jó não era santo, Jó era homem como qualquer um de nós, né? Quando eu digo homem, eu estou me referindo à humanidade,
não a masculinidade, né? Jó era homem como qualquer um de nós, era um ser humano passível de erro, passível de pecar, mas ele era um homem que buscava estar sempre em comunhão com Deus. Ao perceber a possibilidade de haver falha, de haver pecado, Jó se santificava, Jó oferecia sacrifícios ao Senhor como forma de restabelecer a comunhão com Deus e seguir com a santidade em sua vida. Ele era um homem reto, que não tinha curvatura. Ser reto é qualidade daquilo que não se curva, cujo o traçado é linear, é direto, direito, confiável, é honesto. Aquilo que é reto não se dobra, não se curva, não se enverga. Pode ser quebrado, mas não pode ser dobrado. E assim era o caráter de Jó. Satanás quebrou Jó, tentou quebrar Jó, mas Jó não se curvou diante dele, porque Jó só aceitava em sua vida aquilo que vinha do próprio Deus, vinha direto do céu. Jó era temente a Deus, aquele que presta, o que é ser temente a Deus? Aquele que presta reverência ao Senhor, devoto, que dedica profundo respeito a Deus e é fiel a Ele. Diferente do servo de Mateus 25, 24 e 25, né? Aquele servo que pega na parábola ali dos talentos, né? O Senhor muito poderoso ia partir em viagem, e então pega os seus bens ali, os seus talentos, e distribui entre os seus servos. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e ao último ele dá apenas 1 talento. O que ganhou 5 talentos, granjeou esses talentos e conseguiu mais 5. O que ganhou 2 fez da mesma maneira e conseguiu mais 2. E o que ganhou apenas 1 talento, ele enterrou esse talento. E quando o seu Senhor volta e vai requerer deles ali aquilo que ele tinha depositado na mão de cada um chegou para o seu Senhor e entregou para ele aquilo que tinha recebido. E esse servo que tinha recebido apenas 1 talento, ele vai dizer ao seu Senhor que ele tinha enterrado o talento, porque o Senhor era muito duro, era homem temeroso. Quer dizer, era um Senhor qual aquele servo temia, e ele tinha tanto medo daquele Senhor, que ele dizia que aquele Senhor ceifava onde não semeava, ele colhia onde não plantava, ele juntava aquilo que ele não havia espalhado. Então, aquele Senhor era tão duro que ele era soberano e a sua vontade era lei, ele fazia o que ele bem entendia. E por esse medo que ele tinha desse Senhor, ele não quis nem granjear com o dinheiro dele, com medo de perder o dinheiro e ter que responder diante do seu Senhor. Então, ele enterrou o seu talento, não trabalhou com ele, desfazendo assim, né, fazendo pouco caso daquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos. Isso é ter medo, né? Isso é ser temeroso. Jó não tinha medo, Jó tinha temor, ele tinha reverência a Deus. Tanto não tinha medo que Jó teve coragem bastante para questionar Deus, para exigir uma resposta de Deus. Jó confrontou o Senhor em tudo, em todo o tempo, no início ali, antes de ser tocada a saúde dele, quando ele perde só os filhos e os bens e tudo, ele não questionou, ele adorou o Senhor. Mas posteriormente, Jó vem questionar e vem exigir uma resposta de Deus, uma explicação de Deus para aquilo que estava acontecendo com a vida dele. Então, ele não tinha medo de Deus. O que ele tinha era temor. Em momento algum, Jó blasfemou contra o Senhor. Ele desviava-se do mal. Desviar-se quer dizer mudar de direção ou curso, opor-se com resistência, afastar, apartar-se. Então, Jó, ele desviando-se do mal, Jó jamais se colocava numa situação onde ele tivesse que resistir ao mal. Ele não frequentava ambientes onde estava imperando ali o pecado, onde imperava coisas que não agradavam ao nosso Deus. Jó estava sempre em ambientes santos, né? Se a gente trazer para a nossa realidade aqui hoje, Jó não aceitava convites para estar em bailes, em festas, em aniversários, aonde
era um ambiente que imperava o pecado, em lugares que toca música que desagrada a Deus, em lugares onde é servido bebida alcoólica, onde as pessoas usam droga, fazem uso de tabaco ali, né? Muitas vezes os cristãos aceitam convites para estar nesses ambientes de casamentos, formaturas, aniversários, seja lá o que for, que é um ambiente que não agrada a Deus, onde a pessoa precisa ali estar resistindo ao mal, ao pecado. Muitas vezes o cristão vai, resiste, volta e não peca, mas esteve numa situação onde ele teve que se esforçar para exercer ali a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Jó não se colocava nessa situação, porque ele se desviava do mal, ele mudava o curso de sua vida, de suas decisões. Se ele tivesse que passar no caminho onde ele teria que assentar na roda dos escarnecedores, Jó não ia por ali, ele se desviava, ele mudava o curso da sua trajetória ali, mas ele não passava. Então, Jó fugia do mal, ele se desviava, ele não se colocava em situação onde ele teria que fazer frente ali àquilo que não agradava a Deus. O tópico 2 vai nos falar sobre a sabedoria e prosperidade de Jó. Jó como conselheiro. Jó era conselheiro. Lá no capítulo 29 do livro de Jó, os versículos 21 e 22, vai dizer o seguinte: ouviam-me e esperavam em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Então a gente vê que Jó era um homem que tinha voz ativa na sociedade ali onde ele estava inserido. Ele era procurado para dar conselhos. E nós só buscamos conselhos, né? A gente só vai se aconselhar com as pessoas que a gente sabe que tem mais sabedoria do que nós. São aquelas pessoas que nós respeitamos, que nós cremos no caráter, na santidade de seu caráter, né? Na integridade de seu caráter. Nenhum de nós vai se aconselhar com alguém que a gente sabe que é tolo, ou que a gente considera tolo. Se nós vamos buscar conselho, vamos buscar amparo, ajuda ali, é porque nós consideramos aquela pessoa sendo mais sábia do que nós, do que qualquer um de nós. E Jó era esse homem, sendo ele o mais rico do Oriente, né? Jó era também o mais rico da face da terra, porque o Oriente ele era mais próspero e mais desenvolvido do que o Ocidente naquela época. Então, Jó era o homem mais rico da face da terra. E ele era esse homem que tinha tempo, né? Olha só o tamanho da piedade e a compaixão que Jó tinha no coração, a empatia que ele tinha. Mesmo ele sendo esse homem fazendeiro rico, né? Ele tinha essa qualidade, essa característica no seu caráter, né? A sua personalidade. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando, né? É a essência do nosso ser, que é o nosso caráter. E esse era o caráter de Jó. Um homem que era fiel na rua, que era fiel no seu lar, no seu trabalho, onde ele passasse, né? O capítulo 29 vai dizer que quando Jó passava, os velhos se levantavam, sorriam, que quando Jó chegava era como se a luz estivesse chegando ali. Então, olha o caráter desse homem. Ele era um homem que levava luz, levava alegria, sabedoria para a vida das pessoas. Prosperidade de Jó era baseada no ser, não no ter. Né? A gente vê que Jó valorizava mais o ser do que o ter. Quando todas aquelas pragas, aquelas moléstias vêm sobre a vida dele, ele perde os rebanhos, né? Ele perde suas ovelhas, ele perde os camelos, os bois, as jumentas, ele perde tudo. E no final, o último servo chega ali para falar para ele que tinha vindo um vento muito forte, dado nos 4 cantos da casa, e aquela construção tinha caído e matado todos os seus filhos e os servos. E havia sobrado apenas um para dar essa notícia para o Jó. Ele rasga, Jó levanta, Jó rasga suas vestes, raspa a sua cabeça, né, se prostra no chão e adora. E o que Jó fala? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por essa palavra santa proferida por Jó? Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso está lá em Jó,
no capítulo 1, versículos 21 e 22. Louvado seja o nome do Senhor, que foi glorificado na vida de Jó, na boca de Jó, mesmo ele tendo ficado sabendo de todas aquelas tragédias, de todas as desgraças que tinha acontecido na vida dele, perdendo tudo, inclusive os 10 filhos, né? E mesmo assim ele conseguiu, naquele momento, glorificar o nome do Senhor. Jó era, de fato, um homem que tinha um caráter irrepreensível. O nosso tópico 3 vai trazer que Jó era um homem de profunda piedade pessoal. Era um homem dedicado à sua família. Jó era esposo e pai dedicado. O primeiro capítulo de seu livro revela o ambiente de uma família feliz e unida. Seus filhos eram alegres e viviam em harmonia, resultado de uma educação cuidadosa e cheia de ensinamentos valorosos. Só um pai que educa os filhos na presença do Senhor, com valores morais e espirituais grandiosos, pode ter filhos como os filhos de Jó, né? A palavra diz, lá no capítulo 1 de Jó, vai dizer que os filhos dele se reuniam de quando em quando para festejar. Isso mostra a comunhão que havia entre os filhos de Jó. Essa família é uma família que estava em comunhão uns com os outros. Eles tinham alegria, tinham prazer na companhia um do outro. Eram 10 filhos, 7 homens, e a gente vê aí que era uma família muito grande, né? Como eles eram tão próximos. Imagine todos os sobrinhos ali, todos os primos reunidos, festejando, mandava chamar as irmãs para ir festejar com eles. Estavam sempre em comunhão uns com os outros. Isso mostra a dedicação que Jó teve com a sua família, da maneira como ele criou seus filhos. Um homem de moral e piedade. Em todo o livro de Jó é possível observar o traço piedoso de seu caráter. Sua devoção ao Senhor fez de Jó um homem com empatia e compaixão pelo próximo. A gente vê isso lá em Jó, no capítulo 29, 12, quando ele fala que ele era o olho do cego, ele era a perna do coxo, ele auxiliava, acolhia as viúvas, o órfão, né, aquele que não tinha como subsistir sozinho. Jó amparava, ou seja, ele era um homem muito próspero, um homem muito rico, mas ele compartilhava essa riqueza, né? Doando, esmolando, ajudando dando esmolas, ajudando aqueles que não tinham condição de se manter sozinho. Então a gente vê que ele tinha uma moral ilibada. Jó era respeitado por onde passava e sua voz tinha peso de lei. Vai dizer que os príncipes o honravam e o respeitavam, né? E o que eles ficavam assentados ouvindo, lá em Jó 29, 25, ouvindo o que o Jó tinha para falar. E nada do que Jó falava era mudado, ou seja, era aceitado conforme Jó dizia. Ou seja, Jó fazia aquilo que Salomão foi escrever séculos, anos e muitos anos depois, né? Que Salomão vai colocar lá nos livros de sabedoria, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Jó já praticava isso na antiguidade. Um homem de vida consagrada foi Jó. Consagração é o ato de apresentar ou dedicar algo ou alguém totalmente a Deus. Para ter uma vida consagrada no altar do Senhor, é necessário entender que tudo que é depositado ali está sob sua direção. Está sob a direção direta de nosso Deus. Uma vez tomada a decisão de se consagrar a Deus, devemos ter em mente que a partir daquele momento não viveremos mais por nós, mas por Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, não é isso? Jó tinha uma vida consagrada, por isso ele sabia que tudo o que acontecesse com ele seria da parte de Deus, pois ao deixar sua vida aos cuidados dele, teria que suportar tudo que aprovesse o Senhor que suportasse. Jó sabia que tudo que ocorria ali era da parte de Deus. Em momento algum, Jó culpou os salteadores que levaram o seu rebanho, culpou o vento que derrubou sua casa, o fogo que se abateu sobre suas ovelhas. Ele não culpou a natureza, ele não culpou a sorte, ele não culpou ninguém. O tempo inteiro ele sabia que era de Deus, ele culpava o próprio Deus. Isso também é fé. É você saber e não aceitar na sua vida nada daquilo que não seja de Deus.
que sobre a nossa vida não venha nada que não seja de Deus. Satanás só pôde tocar na vida de Jó porque o Senhor permitiu. Satanás foi falar com Deus, foi conversar com Deus, e ele disse que Jó blasfemaria se Deus permitisse que ele lhe tirasse os bens, que nem que Jó não adorava, não servia a Deus debalde, ou seja, não era gratuita a servidão de Jó, né? A adoração que Jó prestava a Deus não era de graça, não era vã, era porque Deus o abençoava em tudo que ele fazia. E Satanás vai falar com Deus: por acaso não o cercaste de sebe toda a sua casa, seus bens e tudo quanto ele tem? Né? Então, cercar de sebe. Sebe significa cerca viva. E era assim que Deus cuidava de Jó, colocando em volta dele uma cerca viva. Que o Senhor possa, nesse momento, colocar em nossas vidas, na minha e na sua também, uma sebe. Cercar tudo quanto nós temos com uma cerca viva. A nossa vida, a nossa saúde, o nosso casamento, o nosso ministério, o nosso trabalho, todas as esferas da nossa vida, elas estejam dentro dessa sebe, envolvidas pela cerca viva do Senhor Jesus, que é colocada sobre a vida daquele que é fiel para nos proteger, para que Satanás, ao olhar para nós, ele saiba que ali ele não pode tocar, porque há uma sebe a nos proteger, colocada por Deus na vida de cada um de nós. Inicialmente, vieram as bênçãos na vida de Jó e vieram em abundância. Jó tinha uma família feliz, Jó tinha grandes rebanhos, uma esposa fiel e dedicada, servos incontáveis, honra e respeito. E em seguida as maldições que também foram sem medidas, fogo vindo do céu, salteadores, furacão ali na casa de Jó, não sei se foi bem um furacão, mas devia ser um redemoinho, né? Porque o servo dele fala que era um vento que tinha se abatido sobre os 4 cantos da casa, então a gente imagina um redemoinho, alguma coisa assim ali em cima, só daquele lugar, porque não há relato, né, de que tinha destruído tudo. O servo relata que a casa de Jó tinha sido destruída, a morte de seus filhos, a revolta de sua esposa, a miséria total e a saúde debilitada. Então, nós vemos que a vida de Jó foi assim, do zero, do 100, do 1000 ali, de tudo que ele tinha, ao zero. Eu não sei em quanto tempo, porque a Bíblia não relata, mas o fato é que Jó saiu de um bem-estar muito grande, de uma situação de bênçãos enormes derramadas sobre a vida dele, para uma situação de maldição e de miséria. E a gente vê que a mão de Deus era na vida de Jó, porque até nos números, né, na numerologia bíblica ali, tudo que Jó tinha era abençoado por Deus. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. 10 é a soma dos 3, né, dos 7 filhos homens e das 3 filhas mulheres. Os 7, aí sendo o número da plenitude. Deus fez o mundo em 7 dias. Ele podia ter feito em um dia se quisesse, mas Deus optou por fazer em 7 dias, porque 7 é o número da plenitude. O 7º dia foi decretado como dia de descanso para o povo de Deus, né? Para o povo de Israel. 3 é o número da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. E a gente poderia elencar aqui uma quantidade de termos, de elementos, né, que estão inseridos aí nesse número 3, mostrando a importância da totalidade desse número, a soma dos 10. Nós vemos ali que o número 10 também tem uma simbologia muito grande na Bíblia, que é o número da totalidade, né? Até no mundo secular mesmo, o 10 é um número importante. Um aluno nota 10 é o melhor aluno, né? Um jogador nota 10 é o melhor jogador. A nota 10, o número 10, ele é colocado como totalidade, e ele nos remete a coisas boas. Muitas vezes nós falamos com os nossos irmãos, o irmão é 10, né? Porque 10 é o número da totalidade, um número que nos remete a coisas boas, né? A soma dos dedos das mãos são 10, né? Nós temos muitas coisas que remetem a 10, as 10 virgens, né? Aí pega o número 5, que eram as 500 juntas de boi, né? Que é múltiplo de 5, 500 jumentas, 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas.
a gente pega a totalidade da soma dos 5. Então, a gente vê que até nisso, Deus abençoou Jó. Em tudo, a vida dele foi abençoada. O Senhor usou de todas as maneiras para dar bênçãos sem medidas para a vida de Jó. Mas o Senhor também permitiu. E Deus abençoava Jó porque Deus conhecia, sondava o coração dele. Tanto sondava que Deus atestou acerca da sua integridade diante de Satanás. Né? Satanás aparece ali no céu como quem não quer nada, naquela assembleia que a gente não sabe muito bem aonde que aconteceu e como foi, mas era uma reunião entre os filhos de Deus, com Deus e os filhos de Deus, e Satanás estava entre eles ali, denotando que Satanás não tinha sido convidado, né? Estava entre eles estavam ali, e o próprio Deus é que inicia a conversa com Satanás, não é Satanás que desafia Deus, Deus é que propõe aquilo, Deus é que provoca Satanás, perguntando se ele tinha visto Jó, né? Deus tinha alegria e prazer no caráter e no comportamento de Jó. Então, Deus chama Satanás para aquela conversa ali. Satanás, então, cai, né, naquilo que Deus estava propondo ali e sai feliz e contente, achando que ele ia poder mesmo acabar com a alegria de Jó e também com a alegria de Deus. Mas, como sempre, nosso Deus sempre será vitorioso. Se Deus atestou sobre o seu caráter, se Deus atestou sobre o meu caráter diante de Satanás, Satanás jamais sairá vencedor dessa batalha. Ainda que nós percamos tudo, ainda que a gente não tenha saúde, mas sairemos vencedores nos braços de nosso Jesus, porque é Ele que coloca em volta da nossa vida uma sebe para nos proteger dos ataques de Satanás. E se Ele permitir que Satanás toque, Satanás só vai até onde houver permissão de Deus. Jó questionava Deus o tempo inteiro. Ele sabia que aquilo tudo vinha de Deus, porque a vida dele estava nas mãos do nosso Senhor. Santidade é serviço. Nós vemos aqui, Jó não teve que se isolar para tornar. O nosso comentarista vai colocar esse subsídio teológico aqui na nossa revista, que eu fiz muita questão de colocar aqui para finalizar a nossa lição, para que a gente possa entender que santidade é serviço. Jó era um homem que tinha um caráter santo, né? Que tinha um caráter íntegro, e Jó estava inserido numa sociedade onde ele tinha uma participação ali, como conselheiro, como amigo, como fazendeiro, ele estava inserido naquela sociedade e participava dela de todas as maneiras. Jó não teve de se isolar para tornar-se piedoso, né? Não existe eu me trancafiar, ficar trancado num lugar, orando e jejuando para ser santa. A piedade, ela precisa ser exercida no meio em que eu vivo. Porque ser santo isoladamente, sozinha dentro da minha casa, é muito fácil. Difícil é eu exercer a minha santidade no mundo lá fora. Eu conseguir conviver de maneira santa na sociedade na qual estou inserida. Ele foi justamente como pai de família, homem de negócios e membro de uma sociedade politicamente organizada que ele pontificou-se como o melhor ser humano do seu tempo. Ninguém precisa isolar-se para tornar-se santo. Santo nasce exatamente em meio às tentações. Se eu estou isolada, eu não estou sendo tentada. Então, não tem por que eu não ser santa. Para ser santo, para santificar a minha vida, eu preciso estar inserida numa sociedade onde as tentações existam, né? Para que eu possa mostrar que o meu caráter realmente é íntegro na presença do Senhor. Todos os heróis da fé destacaram-se como membros participativos da sociedade. O que dizer de Noé? Né, que o povo zombava dele quando ele dizia que ia chover, né, quando via que ele estava ali construindo uma arca, porque viria um dilúvio num mundo onde nem chuva existia ainda, né? Deus ainda não havia feito chover sobre a face da terra, né? O que dizer de Abraão, de Isaac ou de Jacó, com tudo que eles viveram e enfrentaram ali, né? Ou dos profetas Isaías e Ezequiel, eram casados, né? Tinha todos os problemas que a gente enfrenta numa família, num casamento, esses homens enfrentavam. Eles tinham suas mulheres, educavam seus filhos,
né? Eram responsáveis pelo bem-estar de suas famílias, pela educação de seus filhos. O exemplo do próprio Cristo, ele não se afastou dos homens para redimi-los. Emanuel resgatou-nos estando entre nós e fazendo-se como um de nós. Cristo veio aqui, despojou-se de sua glória. Ele já era santo, mas ele veio e viveu no meio dos homens, inserido numa sociedade. Foi tentado de todas as maneiras, venceu o mundo estando no mundo. Ele não se isolou, né? Em momento algum, Cristo se enclausurou para resistir ao pecado, para fugir do pecado. Ele foi tentado e a tudo ele resistiu. Enganam-se os que julgam ser santidade produto de uma vida solitária. Santidade é serviço, é dedicação integral ao Senhor Jesus, é desviar-se do mal e ter a parecença do Cordeiro de Deus, ou seja, ser semelhante a Cristo. Todos esses ensinamentos estão no livro O Problema do Sofrimento do Justo e o Seu Propósito, né? De Claudionor de Andrade, falando de Jó. Então, são palavras que nos trazem um ensinamento muito grande. Eu fiz questão de colocá-las aqui para a gente entender que nós estamos inseridos numa sociedade onde nós devemos ser servidores, trabalhar para o reino de Deus, né? Não nos isolar com os nossos estudos, com os nossos jejuns, com as nossas orações, mas estar em ação, porque a fé, ela deve estar em ação, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que é o Verbo? O Verbo é a palavra que expressa ação. Então, Cristo é o amor em ação. E eu preciso colocar a minha fé em ação, para que ela entre nessa dinâmica do amor de Cristo, junto com a minha fé, para que possa resultar na salvação da minha vida, na redenção da minha alma. E da mesma maneira, Jó fez, acreditando sempre que ele seria redimido no final. Como aconteceu de fato, o próprio Deus vai ali socorrer Jó, né? Humilhar Jó primeiramente, né? Falar para Jó, colocar Jó no lugar dele, mostrar para Jó quem era Deus. E a partir daquela experiência, Jó então pôde ter intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus se elevou para um outro patamar. E Jó foi vitorioso nos seus questionamentos, ele foi vitorioso no comportamento que ele teve, que em momento algum, apesar de seus questionamentos, ele não blasfemou contra o Senhor. A conclusão da nossa lição. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos, morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Os homens procuram uma explicação para o sofrimento na causa e no efeito. Olham para trás para uma conexão entre o pecado passado e o sofrimento presente. A Bíblia olha para a frente com esperança e procura explicações não tanto em origem quanto em alvos. O propósito do sofrimento é visto não na sua causa, mas sim no seu resultado. O homem nasceu cego a fim de que as obras de Deus fossem manifestadas nele. Lá no livro de João, no capítulo 9, o versículo 3, o cego de nascença, quando Jesus avista aquele homem, né, cego de nascença, os próprios discípulos de Jesus perguntam para ele: será quem pecou? Foi o próprio homem ou foram seus pais? Para que ele tivesse nascido daquela maneira. Né? Quer dizer, colocando sempre a culpa do sofrimento no pecado. E o que Jesus responde para eles?
nenhum deles pecou. O que aconteceu com ele foi para a glória de Deus, foi para que o nome de Deus seja glorificado. E tudo o que aconteceu com Jó foi exatamente para isso, para que o nome de Deus fosse glorificado. E foi assim que aconteceu, né? Às vezes o bem nunca parece proceder do mal. A soberania de Deus, ela é sobre as nossas vidas. Essas são palavras de Francis Anderson, no seu livro Comentário, Introdução e Comentário sobre o livro de Jó. Obrigada por sua companhia, que Deus esteja com você, colocando sempre, como eu já disse, uma sebe em volta de tudo aquilo que Ele colocou em sua mão. Pense na parábola dos talentos, não enterre o seu talento, granjeie para que ele possa se multiplicar e você, quando encontrar com o Senhor, possa entregar para Ele tudo que Ele colocou em sua mão multiplicado. Seja o melhor professor de escola bíblica dominical que você pode ser. Estude, se prepare, se capacite, busque elementos para enriquecer a sua aula, busque subsídios que vão te ajudar a entender melhor o que está sendo proposto ali na lição daquela semana. Que Deus venha abrir o nosso entendimento, o meu e o seu, para que nós possamos estar cada dia mais capacitados a cuidar e granjear os talentos que o Senhor colocou em nossas mãos. Deus te abençoe. Que a sua vida seja uma bênção nessa semana e até a semana que vem, onde nós, se o Senhor permitir, estaremos novamente aqui estudando a lição de número 3, que vai falar de Jó e a realidade de Satanás. A paz do Senhor.